Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Darlene, meu nome, tá? É com D de dado, isso, Darlene. Eu tinha 17 anos só. Saí lá do Pernambuco, estado gostoso, estado maravilhoso, e vim para o estado de São Paulo, mais precisamente para a capital. Vim morar na casa de uma tia. Situação lá em Pernambuco estava delicada, e na casa de papai e mamãe, inclusive, começava a faltar comida, sabe? Apesar de ter sido uma separação muito dolorosa, meus pais me mandaram aqui para São Paulo para que eu pudesse estudar, trabalhar, garantir um futuro para mim. Assim é a vida de todos nós. Qual é o pai que não quer ver o filho brilhando? Qual é o pai que olha para um filho e fala: eu não tenho nada com isso? Ninguém, eu não conheço nenhum pai que faça isso. Filho, você não pode olhar e dizer: não tenho nada com isso. Não. Você tem aquela responsabilidade, você tem aquele carinho, você tem aquela preocupação, você tem aquele amor. Você quer que o filho dê certo, é ou não é? Filho, eu tenho tudo com isso, filho. Eu vou cuidar de você. O meu pai era assim comigo, a minha mãe era assim comigo. Ainda que o cuidar de você seja: olha, você vai ter que batalhar um pouquinho. Você vai ter que sair da casa do papai e da mamãe. Você vai ter que ir à luta. Nós teremos que nos distanciar, pelo menos por enquanto. Mas olha, eu tenho tudo com isso, filho. Eu tenho tudo com isso, filha. Foi aqui em São Paulo, sozinha. Quer dizer, sozinha não, eu estava com a minha tia. Mas eu digo, fora daquele meu aconchego, fora daquele cuidado de papai e mamãe. A gente fica um pouquinho carente, sim. A minha tia se desdobrava. A minha tia é um amor de pessoa. Mas não é igual ao pai e a mãe. Eu não estou dizendo isso para ofender a senhora não, viu, tia? Porque eu a amo e a senhora sabe disso. Mas não é igual, né? Então aqui em São Paulo, talvez até pela carência, eu me apaixonei pelo Ayrton. Um homem que... Nossa, ele veio para complementar tudo aquilo que faltava na minha vida. Um homem que hoje ele é meu marido. Um homem simplesmente maravilhoso e que sempre esteve a meu lado em todos os momentos, tanto os bons quanto os ruins. Namoramos pouco mais de 2 anos e então resolvemos nos casar. E a primeira coisa que o Ayrton fez assim que nós nos casamos foi construir um cômodo nos fundos da nossa casa. O terreno era grande, comprido. Terreno comprido. E ele fez questão de fazer aquela casinha. E só para me agradar. Isso aqui hein? Fez só para me agradar. A casinha ficou prontinha. Simplesinha, é verdade. Mas ele fez questão de ir comigo pessoalmente até o Pernambuco. E deu a grande notícia para o papai e para a mamãe: vem! Vamos embora para São Paulo. Que jeito? Disse o meu pai. Que jeito? Que jeito? Até a casinha de você está pronta. E já está até mobiliada. Eu não acredito. É sério? Que genro, hein? Que genro, hein? O meu pai e a minha mãe não se cabiam de tanta felicidade. Nos abraçaram. As condições lá eram difíceis. Eu não estou falando mal do estado do Pernambuco, não. Eu estou falando da vida difícil que levava o papai e a mamãe. Deixaram tudo lá e vieram morar com a gente. Papai não precisava trazer quase absolutamente nada. Ele só tinha uma paixão. Meu pai tinha uma paixão. Quer dizer, além da família. Eu estou falando agora de paixão material. A Monarch 70. Quê? Eu sei que tem muita gente que talvez esteja ouvindo agora o relato
Fala, o que teu pai, ele tinha paixão pelo quê? Eu repito, Monarch 70. Mas o que é isso? Eu explico, é uma bicicleta. A Monarch 70. O meu pai tinha 10 anos de idade quando a ganhou. Foi logo após a Copa de 70, na Copa de 70. O Brasil, obviamente, foi campeão, foi tricampeão do mundo. E aí a Monarch, que era uma grande marca de bicicleta à época, lançou a Monarch 70. Era um modelo especial de bike, de bicicleta. E aquele que seria meu avô, o pai do meu pai, portanto, deu de presente para ele a Monarch 70. O pai deu com amor, deu com carinho, realizou o grande sonho do meu pai. E logo na sequência, você vê que coisa, a Copa do Mundo acabou ali mais ou menos julho, né? Meu pai ganhou nas férias de julho. Foi nas férias, ele estava na férias escolar, ele ganhou a Monarch 70. Ganhou do pai. Ele estava aprendendo a andar de bicicleta. E no dia que ele dominou a bike, que ele dominou a Monarch 70, que ele deu uma volta boa no bairro dele, que ele veio contar para o pai dele que ele tinha dominado a Monarch 70, ele veio todo orgulhoso contar: pai, já estou andando por cima do cano, porque ele tinha 10 anos, ele andava por baixo do cano, coisa de moleque, coisa de criança. Eu estou usando essas expressões e tenho certeza que muita gente vai acompanhar, Paulinho, o meu relato, entendendo tudo. Outras pessoas vão ter que pesquisar. Pai, já estou andando por cima do cano. Por cima do cano era dominar a bicicleta por inteiro. Ele veio orgulhoso para contar. Só que quando ele chegou na porta de casa para dizer para o pai dele que ele dominava a Monarch 70, ele encontrou uma pequena multidão na porta da casa. E a mãe dele chorando desesperada. O pai havia sofrido um mal súbito, um ataque fulminante do coração. E não houve o que fazer. Ele perdeu o pai. Exatamente no dia que ele ia contar que ele tinha dominado a Monarch 70. A bicicleta que ele havia ganhado do pai. Ele se desesperou. E como ele aprendia, como ele sabia agora dominar a bicicleta, ele pegou a bicicleta naquele desespero, sabedor, com 10 anos, que ele tinha perdido o pai e que a morte era definitiva. Ele pegou a bike e foi dar uma volta. Só voltou de noite. Meu pai só voltou quando as estrelas apareceram no céu. E ele, olhando para uma estrela daquela, ele imaginou que fosse o pai dele. Ele conversou com a estrela, como se fosse o pai. Meu pai, eu tenho certeza que é de cima meu Senhor me olhando. Eu queria tanto que o Senhor soubesse que eu agora já sei andar por cima do cano, pai. Bom, aí do céu o Senhor está vendo, né? Se o Senhor de fato é essa estrela, o Senhor está olhando para mim e eu estou olhando para o Senhor. É isso, pai. Agora eu já sei andar por cima do cano. Foi muito emocionante quando meu pai contava isso, a gente chorava. 1970. Papai resolveu que aquela bicicleta seria a relíquia de sua vida, a Monarch 70. E ele passou a cuidar daquela bicicleta com esmero, com carinho, com amor. Então, quando o meu marido voltou lá no Pernambuco para dar notícia a ele de que a casinha estava pronta e mobiliada, que pouca coisa papai deveria levar, tinha algo que ele falou: a minha Monarch 70 tem que ir. A Monarch 70 deveria vir, lógico. Fazia parte da vida do meu pai. Meu pai, que tinha, além de mamãe, a companheira inseparável Monarch 70.
Na verdade, ele só veio para São Paulo com a condição de trazer aquela bike. E me lembro que meu marido chegou até a propor para o meu pai: ué, a gente vende essa aqui e compra outra lá. Eu vou atrás para o senhor. Não, pelo amor de Deus. É que você não sabe. Mas essa bicicleta, viu, Ayrton? Essa bicicleta é a minha vida. Tá bom. Deram um jeito. Meu pai não queria outra bicicleta. Ele queria aquela por todo o histórico que o acompanhava, desde que ele tinha 10 anos de idade. Desde a Copa de 70. E olha que o tempo tinha passado. A bicicleta veio para São Paulo, porém eu já tinha alertado meu pai: ô pai, aqui não vai dar para o senhor passear com a bicicleta, não. Aqui o senhor vai ter que guardar a bicicleta. Não, filha, eu não tem problema, eu quero estar pertinho dela, eu quero cuidar dela. De vez em quando dar uma voltinha. Pai, mas aqui o trânsito de São Paulo é extremamente perigoso. É bem diferente da nossa cidade lá no Pernambuco. O trânsito aqui é violento e o certo mesmo é o senhor deixar a bicicleta guardada como uma recordação. Tá certo, pai? Meu pai concordou comigo e trouxe a bike para cá. Ficou um pouquinho triste porque ele queria andar. A bicicleta, apesar de ser a Monarch 70, estava preservada, estava novinha. Meu pai fazia todas as manutenções, vivia a lubrificá-la, não deixava o pneu no chão. O papai era muito cuidadoso com essa bicicleta. Era o amor da vida dele, como ele fazia lá no Pernambuco. Meu pai entendeu o porquê de não poder mais andar aqui de bicicleta. Quando ele chegou em São Paulo, que ele viu o movimento, quando ele viu esse trânsito infernal, falou: é difícil, realmente aqui é difícil. E sendo assim, aquela bike passou a ser um objeto de relíquia de meu pai, que mesmo sem usá-la, cuidava dela com todo o amor do mundo, e lavava, e lubrificava, e calibrava os pneus. Ele tinha uma bombinha, uma bomba dessa manual. Ele vivia a calibrar o pneu, ficava exatamente como devesse ficar. Meu marido via aquilo e ficava morrendo de dó do meu pai. Então um dia, meu marido falou: fazer uma surpresa para o teu pai. Era um domingo lindo de sol. Meu marido chamou meu pai e pediu que ele pegasse a sua bike. Seu Adão. Oi, Ayrton. Eu tenho uma ótima notícia para o senhor. Pega a bike. Eu comprei um suporte, coloquei no carro. Meu marido comprou aquele suporte de carregar a bicicleta, colocou no carro. Colocou a bike do papai lá. Papai todo animado. E naquele domingo, nós fomos, eu fui junto, a minha mãe foi junto. Fomos à Estrada Velha de Santos. Tem uma parte da Estrada Velha de Santos que começa na Estância da Serra e vai até a Casa de Pedras, que é liberada para bicicleta, até carro. Dá mais ou menos uns 9 quilômetros. É uma estrada gostosa para a pessoa dominar. Nossa, que maravilha. Meu pai não acreditou. Isso aqui tudo é para mim, Ayrton? É, seu Adão. Seu Adão, isso tudo aqui é para o senhor. Nós vamos poder ir daqui. Aqui é a estância, chama Estância da Serra. E daqui nós vamos poder ir até a Casa de Pedras. Ah, vai dar uns 9 quilômetros. Oh, meu Deus do céu. E meu pai vai pedalando com aquela empolgação. E aí ele fazia aquela retirada de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. Aí a gente pegava o carro e tocava até ficar pertinho dele. Que passeio gostoso. Que passeio foi aquele, meu Deus do céu. E olha, eu vou dizer uma coisa,
Se você não fez esse passeio pela Estrada Velha de Santos, faça. Vale muito a pena. Aí quando chega nessa casa de pedras, tem a parte da descida da serra. A descida da serra aí já não permite mais que a bike vá. Ali pode pedestre. E assim mesmo, o meu pai deixou a bike lá guardada no carro do Ayrton e nós descemos com o papai. Aí a pé, são mais 9 quilômetros, até a chegada lá embaixo, até que a gente chegue lá em São Vicente, de São Bernardo a São Vicente. A Estrada Velha de Santos é uma maravilha. Meu pai ficou encantado, maravilhado. Tem atrações imperdíveis. Padrão do Lorena, é a calçada do Lorena. Ô pai, Dom Pedro, antes dele gritar independência, naquele 1822, ele passou aqui nesse calçadão do Lorena, padrão do Lorena. Aqui, ó. Foi construído em homenagem ao governador geral da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena. Português, né, pai? Quando eu vejo Maria assim, é português. É responsável pela construção de outro marco, a calçada do Lorena. Esse caminho é histórico, pai. Dom Pedro pisou aqui antes de gritar independência. Pouso de Paranapiacaba, o edifício, monumento construído em 1922, fica bem no alto da serra. Parada obrigatória. Rancho da maioridade, pai. É mais uma construção tombada que serve de ponto de apoio e descanso para quem vai pela Estrada Velha de Santos. Rancho da maioridade. Olha esse mirante aqui, pai, corre aqui. Olha esse mirante. Está presente no trajeto, no passeio. O nome já diz tudo. Uau! O nome do mirante é isso mesmo, é Curva do Uau. Vocês não conhecem, não? Porque todo mundo chega lá e fala, uau! É lindo. Então chama-se Curva do Uau. Você nunca passou lá, é? Vai. Pontilhão Raiz da Serra. Também é outro trajeto, outro lugar bonito para passar, para ver, para filmar, fotografar. Meu pai ficou encantado, ficou maravilhado. Que passeio que vale a pena. E eu aproveito hoje para sugerir. Faça esse passeio se você ainda não fez. Meu pai ficou completamente apaixonado. E de fato aquilo se tornou uma rotina, porque virava e mexia. Meu pai chegava no Ayrton, meu marido, vamos para a Estrada Velha? Estrada Velha de Santos. Aí meu marido pegava o carro, levava e o passeio se repetia. Naquele fim de semana ia ser assim. Naquele fim de semana ia ser exatamente assim. Era noite de sábado. O Ayrton, meu marido, tinha acabado de chegar do trabalho. Meu pai, assim que escutou o carro dele entrando em casa, já veio perguntar, porque estava combinado que no outro dia, não era sempre que se ia, mas a cada 3, 4 meses se fazia o passeio. E aí? Amanhã, vamos? Estrada Velha? Era a realização do meu pai. Estrada Velha de Santos amanhã? Meu marido falou para ele, sim, seu Adão, vamos. Já está combinado. Então meu pai, ele tratou de ir lá para o quintal para dar um brilho na sua Monarch 70. O passeio seria no dia seguinte. Acontece que Ayrton, no meio da madrugada, sabe a tal da virose? Quanta gente já foi vítima de virose? Meu marido foi atacado por uma virose, ele já veio ruim do trabalho. Virose é aquele negócio da desinteria e da vômito, é terrível. E ele foi atacado de madrugada. Começou a se sentir mal, náusea, diarreia,
uma febrinha do famoso 37,5, passou uma noite terrível. No dia seguinte, logo 6:30 da manhã, papai já estava pronto para ir passear com a sua bike, a sua bicicleta, lá na Estrada Velha de Santos. E quando ele estava preparando o seu café, eu vi que meu pai estava mexendo já na bicicleta. Eu chamei: ô pai, oi filha, já estou acabando o café. Ô pai, deixa eu avisar o senhor, olha, o Ayrton, ele não vai, ô pai, ele não vai poder levar o senhor lá na Estrada Velha de Santos hoje não. Ele passou muito mal à noite, pai. Ah, você está brincando, filha? Passou. Mas o que ele tem? Não dá para tomar um remedinho e ficar bom? O pernambucano é um bicho decidido. Expliquei para ele que não. Ele estava com muita ânsia de vômito, diarreia, até uma febrinha. Ah, filha, nós vamos perder esse domingo? Ô pai, entenda, né? Coitado, se ele ouvir o senhor falando desse jeito, ele até faz um esforço, mas sabe, pai? A tristeza era nítida no rosto do papai, porém ele entendeu e já foi encostando a sua bike em um canto do quintal. Cobriu a bike com a lona. O Ayrton, meu marido, se levantou, a sua febre ainda não havia cedido. Ele tomou um banho. Será que não dá para eu ir com o teu pai? Ah, não dá. Você vai agora para o pronto-socorro comigo, para um hospital. Sabia o que era aquilo? Se bem que eu já sabia que o médico diria virose, batata. Batata. Foi o que o médico falou. Mas eu queria que o Ayrton fosse até o hospital comigo. Eu não gostava de deixar meus pais sozinhos em casa. Mas mesmo assim, eu fui com meu marido, que ainda insistiu que eu ficasse, porque ele iria bem sozinho, não ficava tão distante o pronto-socorro. Mas a febre dele estava mais alta, não cedia, ele com calafrios. Não ia deixar meu marido ir sozinho. Era muito cedo ainda. Eu ainda não havia ido à padaria, que ficava pertinho ali de casa. Uns 80 metros da minha casa, se tanto. Como eu estava com pressa para ir com o Ayrton ao médico, deixei o dinheiro do pão com o meu pai e pedi que ele fosse à padaria depois buscar os pães. Para ele e para minha mãe, para que tomassem um café. Meu pai já estava acostumado a ir na padaria, já que não precisava atravessar nenhuma rua. Era na mesma calçada, inclusive. 80 metros, mas na mesma calçada minha. Fui com o Ayrton até o médico. Lá ele tomou o medicamento junto com o soro. Em seguida, ele foi liberado. Virose. Levamos mais ou menos umas 2h30. Demora, né? O hospital demora até que você seja atendido. Você passa por uma avaliação. O pessoal quer saber como é que está pulmão, aquela coisa toda. Coração, pressão. Difícil. 2h30. Voltamos para casa. Mas assim que nós entramos na rua de casa, havia uma viatura da polícia parada em frente à nossa casa. Ué, estranhei. Para mim, aquela viatura estava ali apenas fazendo sua ronda. Ayrton parou o carro do outro lado da rua e eu desci para pedir aos policiais que afastassem até um pouquinho a viatura, porque meu marido precisava entrar na garagem, estava impedindo do carro do meu marido entrar na garagem. O policial desceu da viatura e perguntou se o meu nome era Darlene. Seu nome é Darlene? Sim. Fiquei muito assustada. Sim. E perguntei, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu achei que tivesse entrado ladrão na minha casa nesse período que eu fui até o hospital. Então o policial me pediu, calma. E disse que tinha acontecido sim. O que, moço?
Foi um acidente com o seu pai. Acidente? Com meu pai? Eu entrei em desespero total. Meu marido já desceu do carro correndo e então o policial começou a explicar. Seu pai, ele estava na padaria ali, por volta de 7h30 da manhã. Comprou alguns pãezinhos. Acontece que ao sair da padaria, seu pai não escutou a buzina de um carro que estava passando. Saiu da calçada para a rua, ele estava com a bicicleta. E ele foi atingido em cheio pelo carro. Pelo que o dono da padaria falou, o dono do carro não teve culpa, sabe, no acidente. Ele fez de tudo para desviar, mas não conseguiu. Já estava muito em cima. Seu pai foi socorrido. O dono da padaria disse saber onde ele morava e nós viemos aqui para avisar a sua mãe. A sua mãe acompanhou o seu pai até a Santa Casa. Eles estão no hospital, tanto a tua mãe acompanhando o teu pai, como o teu pai ferido. Eu olhei para o Ayrton. O Ayrton olhou para mim. Eu estava completamente desesperada. A Monarch 70 havia sido recolhida para dentro da padaria. Meu marido também ficou muito nervoso. E então os policiais pediram que ele aguardasse, que nós aguardássemos. Que notícias viriam. Que aguardar o carro. Eu levo vocês até a Santa Casa, ele está nervoso. É que ele não estava só nervoso, o meu marido estava passando mal. Chegando lá, na Santa Casa, a minha mãe estava sendo medicada de tão nervosa que havia ficado. E ela me disse que quando viu meu pai pegando a bicicleta para ir até a padaria, ela pediu, implorou para ele. Até brigou com meu pai, mas não adiantou. Ele abriu o portão, montou na sua Monarch 70 e disse que voltaria logo. O estado de saúde de meu pai era muito grave. Ele estava com seus 2 braços quebrados, 3 costelas quebradas e havia sofrido uma pancada muito forte na cabeça que causou traumatismo craniano. O médico disse que ele estava sedado, mas que seu estado era gravíssimo. E enquanto aquele médico conversava com a gente, uma enfermeira chamou aquele médico às pressas. E dali 20 minutos, voltou com a notícia a pior do mundo. Meu pai não havia resistido. Meu pai estava morto. A tragédia foi absoluta e total. Esse fim trágico de meu pai acabou arrasando com a nossa família. A minha mãe caiu doente e depois de 9 meses da morte do papai, ela também acabou falecendo, vítima de AVC. Por mais que eu tentasse tirar isso da cabeça, era difícil. Meu marido se sentia culpado pela tragédia. Podia ter feito um esforço. Se eu tivesse ido à Estrada Velha de Santos naquele dia, nada disso teria acontecido. Ele estava tão empolgado para andar de bicicleta. A morte sempre deixa uma desculpa. Sempre fica uma desculpa. A verdade é que ninguém teve culpa de absolutamente nada. Foi apenas uma fatalidade. Depois de todas as providências tomadas, eu peguei a Monarch 70, a bicicleta,
Estava bem amassada, eu levei numa oficina especial. Ela foi consertada, reparada. E o meu marido pediu que fizessem algo especial, onde ela fica guardada. Ninguém toca nela, a não ser para lubrificá-la e encher os pneus. Era a relíquia do meu pai, que ele ganhou na Copa de 70, quando ele tinha 10 anos de idade. Ele tinha 10 anos. Meu pai faleceu aos 61, quando isso tudo aconteceu. Você imagine, faz 2 anos. E a bicicleta está guardada com todo carinho, com todo amor. Você sabe que dia desses apareceu uma pessoa que ficou sabendo que nós tínhamos essa bicicleta, a Monarch 70, e veio aqui, ofertou um dinheirão para o meu marido. Colecionador. Ah, meu Deus, está faltando essa aqui. É essa aqui que foi lançada para a Copa de 70. O Tri. Ela está preservada até com os colantes daquela época, de 1970. Tudo aquilo. Ela é uma bicicleta diferente. Ele ofertou um dinheirão pela bike. Mas não precisou eu falar. Meu marido respondeu por mim. Falou: olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, com todo carinho, com todo respeito. Mas se o senhor me oferecesse o carrão, porque o senhor estava com a Mercedes. Esse colecionador, ele parou o carro com uma Mercedes na frente de casa. Aí ele parou com a Mercedes assim, bem na frente de casa. Aí meu marido falou assim para ele: dizer uma coisa para o senhor. Se o senhor me oferecer esse carrão que o senhor está, é uma Mercedes, né? Se o senhor me oferecer esse carro em troca da bicicleta, não é que eu não dê, mas a minha esposa, ela é a verdadeira dona dessa relíquia, ela não dá. Porque não se trata de valor material. Se trata de estima, de carinho. Essa bike tem uma história. Puxa, mas tá me faltando exatamente essa aqui, ó. Ele mostrou no celular. Olé 70. Ó, Monarch Olé 70. É a que falta na minha coleção. Fala aí. Tudo bem, a Mercedes eu não vou dar, eu não sou maluco, mas fala de um valor, eu dou para vocês aqui o dinheiro. Nós não somos ricos, o sujeito viu que a gente não é rico, a nossa casa é simples. Então ele imaginou que se ele insistisse um pouco mais, ofertasse um pouco mais, talvez abríssemos mão da nossa relíquia. Mas ele desistiu. Quando eu peguei a foto do meu pai, falei: o senhor está vendo aqui? Esse aqui é o meu pai, montado. Aqui nós estamos na Estrada Velha de Santos. Olha a alegria do meu pai, felicidade dele. O que essa bicicleta representou para ele. Olé 70. O que essa bicicleta representou na vida dele e o que ela representa para mim. O que meu marido falou, ele tem razão. Nem se o senhor der o carro lindo que o senhor tem em troca da bike, nós aceitaríamos fechar negócio. Aí ele viu que... Posso tirar uma foto, pelo menos? Pode. Ele viu que ele havia levado um olé.
da vida, da história. Um drible daquele que só Jairzinho era capaz na Copa de 70. Quando ele levava meio time e fazia aqueles gols que hoje eu e meu marido a gente só pode ver em filmes antigos da televisão. Olé 70. A nossa relíquia. Uma bike que, na verdade, conta uma história. Carta linda que você me escreveu, minha amiga. Fiquei com o coração tocado, porque eu fiz aqui um exercício de memória com Jesus, meu companheiro. E eu lembrei que essa era a bicicleta do Pelé, em 70. O Pelé, ele virou o garoto propaganda dessa bike, dessa bicicleta, a Olé 70. E ela imperou por 3 gerações de bicicleta da Monarch. Monarch era uma marca famosíssima, muito respeitada. História. Muito obrigado por ter me confiado a sua história. Saudade. Você que está ouvindo aqui tudo pelo canal, diga-me, você lembra da bicicleta do Pelé? A Olé 70? Era a bicicleta do seu Adão. Ele ganhou quando ele tinha apenas 10 anos de idade e marcou a vida dele para sempre.